Boa noite, turma. Professor Lucas aqui com o nosso terceiro vídeo sobre teclado matricial, no qual nós vamos desenvolver o circuito do multiplexador de dados e entender como que vai funcionar esse circuito de multiplexação. Então, só relembrando, multiplexação de dados é aquele circuito que busca informação de várias fontes, várias entradas de dados e consegue condensar essa informação em uma única saída de dados. Esse recurso permite que a gente não use tantos pinos de entrada e saída do microcontrolador quando a gente quer trabalhar com um teclado matricial. Então tá aí o nosso circuito lógico de um multiplexador com 4 entradas de dados. Minhas 4 entradas de dados representadas por D0, D1, D2 e D3. E 2 entradas de seleção de dados representadas por S0 e S1. Eu vou ter o meu Y, que é a minha saída, representada lá no final do meu circuito lógico. Eu vou ter 4 portas AND, cada uma representa essas partes da expressão, né? Então aqui minha primeira porta AND, minha segunda porta AND, minha terceira porta AND, minha quarta porta AND. Essas portas ANDs são conectadas e juntadas por uma porta OR, que é o que a gente percebe aqui, né? Então a saída das portas AND são conectadas nas portas OR. E por fim a gente percebe que duas portas de negação. As portas de negação associadas somente a S1 e S0. Então a gente não vai precisar fazer conexões de D0, D1, D2, D3 a S1. Desculpa, D1, D2, D3 a essas portas de negação. Perfeito? Então vamos fazer uma análise para a primeira porta lógica aqui, ó. Vamos considerar a primeira porta lógica. Primeiro dado que está chegando aqui, primeira conexão da porta lógica é o dado D0. Para a saída da porta AND ser nível alto, eu preciso que D0 seja nível alto. Mas D0, como é o dado que eu estou transmitindo, também pode ser nível baixo. Tá? A gente vai entender isso daqui. Deixa eu só fazer as outras análises aqui. Para eu falar que o dado está vindo de D0, eu preciso que essa entrada aqui também seja 1. Para essa entrada ser 1, S1 tem que ser 0. Quando a gente nega S1, ele passa a ser 1. E a terceira ligação aqui me fala que a negação de S0 tem que ser 1. Então, S0 também tem que ser 0 para a negação dele ser 1. Quando eu tenho isso, eu estou avisando que o dado está vindo de D0. Se D0 for 1, a saída da porta é 1. Se D0 for 0, a saída da porta é 0. Então, a gente vai simplesmente informar que se for tudo 0, D0 é 0. Se for 1, D0 é 1. Porque as outras 3 portas vão ser nível baixo. Quando a gente está ativando, falando assim, o dado está vindo de D0. As outras 3 portas vão ser nível baixo. Por quê? S0 é 0, S1 é 1. Vamos fazer para a segunda porta. Se S0 é 0, a saída da porta que relaciona o dado 1 já vai ser 0, é uma porta AND. Se S1 é 0, a saída da terceira porta também já vai ser 0. E, por fim, a gente tem uma multiplicação de 2 zeros. Então, a última porta também vai ser 0, indicando que o dado que está selecionado não é o dado referente a T3. Então, a única seleção de dados possível é com referência a D0.
Então, essa seleção de dados está me informando que D0 é o dado que está sendo repassado. E o resultado de Y vai me informar se D0 é 0 ou se D0 é 1. Tá bom? Vamos entender isso numa aplicação. Trouxe para vocês aqui a aplicação de um multiplexador com 2 displays de 7 segmentos, utilizando como intermediário um circuito de código BCD. Então, vocês percebam, a gente vai ter 4 conexões de um circuito BCD para liberar 8 saídas. Mas a gente vai ter 16 conexões quando a gente está tratando de 2 circuitos de 7 segmentos. No caso aqui, 16 considerando o bit a entrada de alimentação, né? Mas 17 se a gente considerar só dados. Só que a gente vai transmitir somente a partir de 8 entradas de dado, que vão ser utilizadas para o sistema multiplexado. Então, essas 8 entradas de dados, a gente vai precisar de 8 pinos de I/O do microcontrolador, mas a gente vai conseguir acessar 14 pinos do display de 7 segmentos, ou seja, controlar 14 entradas e saídas do display de 7 segmentos. Como que o multiplexador vai funcionar nesse caso? Eu defini aqui, ó, entre MSB e LSB. Então, o meu display de LSB, ou seja, o bit menos significativo, vai ser o da direita. O bit mais significativo vai ser o da esquerda. Tá? Minha entrada de seleção de dados, G1 aqui. Quando for 0, eu estou me referindo à entrada LSB, o bit, bit A, LSB, menos significativo, tá? Porque quando for 0, aqui, ó, observa aqui, eu estou ativando A, perfeito? Quando for 1, eu estou ativando MSB. Quando for 1, eu estou ativando MSB. Tá? Então, quando eu tiver a seleção de dados em 0, eu estou utilizando o menos significativo. Quando for 1, eu estou transmitindo o bit mais significativo. Vocês percebam que na minha seleção de dados eu vou ter uma onda quadrada. E a gente vai ficar alternando entre nível baixo e nível alto. Então, ele vai sempre fazer essa transição, nível baixo e nível alto. Porque isso daí vai permitir a gente trabalhar com os dois displays ao mesmo tempo, já que a gente está numa frequência muito alta. É interessante e importante a gente perceber que a minha entrada de habilitação também está num decodificador. Então, se está chegando 0, ele está ativando essa saída. Se está chegando 1 em A1, ele está ativando a segunda saída. Então, se chega a 0, ele ativa o dígito. Aqui é A, tá? O desenho está errado aí, ó. O desenho do livro está errado. Ele ativa o dígito A, que é o LSB, o bit menos significativo. Se chega 1, ele ativa o dígito B, que é o bit mais significativo. Então, ao mesmo tempo que ele está ativando por exemplo, o bit A para ser transmitido, a informação que está contida em A para ser transmitida, ele está no pino de alimentação do display de 7 segmentos, ligando ele. No mesmo momento em que ele está transmitindo a informação de B, ele está ligando a habilitação do pino B. Tá? Então, é só um exemplozinho. Vale a pena vocês pausarem
nessa parte, a tentar analisar e entender esse circuito e tentar ver como que o display de 7 segmentos é controlado cada hora por um bit de seleção a partir do multiplexador e do decodificador. Esse decodificador aqui também é interessante, tá? É um circuito que a gente não falou muito dele, acho que foi a primeira vez que vocês foram apresentados a ele, mas ele simplesmente a partir do bit de seleção define qual display que vai estar ligado, beleza? Então, turma, aula de hoje para a gente entender o teclado matricial, entender os conceitos de multiplexação que estão envolvidos nesse teclado matricial, tá? Para na próxima aula a gente entender como que essa informação vai ser transmitida para o código, para o microcontrolador e, se possível, já a gente ir direto para o código para a gente ver esse teclado funcionando. Então, até a próxima aula.